Hello guys, good morning. How are you? Primeiro ano. Nós iremos iniciar a apostila 2, tá? De inglês aí. Então vocês vão pegar aí a apostila 2. Quem ainda não foi buscar, não teve acesso, pode acessar pelo plural, tá? Vocês vão abrir a sua apostila na página 78 e acompanhar comigo agora uma Reading and Comprehension of Test. A leitura e compreensão de um texto. A questão vai falar de doação de órgãos, tá? Então, vocês têm lá na página 78, Warm Up, né? Que é a tempestade de ideias. Observe as seguintes imagens. Vocês têm a figura de um homem, né? E todas as... no caso, ele recebeu um coração, né? Seria um anúncio publicitário, uma campanha de incentivo à doação de órgãos, tá? E ele tá todo costurado. E dentro do peito dele tá escrito o quê? Recyclable inside. Internamente reciclado, ou seja, eu tô internamente novo, tá? Aí embaixo você tem lá a figura dos pulmões, do coração, né? Você tem lá o coração dele ali, né? Então, você tem que... Ok? Aí você tem a pergunta. Você é capaz de identificar a que se referem as imagens? Bom, a gente usa através... Quando a gente pega um texto desse, a gente usa uma estratégia de leitura em inglês que eu já expliquei para vocês, né? Que é através do layout do texto. O que é o layout do texto? As imagens, né? Através também da fonte do texto, dos cognates, que são recyclables, uma palavra parecida com o português, tá? Então a gente usa aquelas técnicas de leitura para entender. Bom, se eu tenho uma imagem do moço e eu vejo lá ele todo costurado, os pontos aqui, e a imagem de baixo, coração novo, e a palavra que diz, só de eu ver um coração novo e a costura, isso significa que o moço foi transplantado, né, recebeu um coração novo. Então, você é capaz de identificar a que se referem as imagens, pessoal? Vocês vão dizer que trata-se de uma campanha a favor da doação de órgãos, ok? Pode responder com suas palavras. Think about it. O que é o think about it? Vai sugerir para você um site que vai falar desse assunto. O Recycle Me, disponível em www.recycle.org. Né? Aí eu tenho acesso aí, tá? Nós iremos agora estudar um texto científico, tá? Lembrando-se de que, pessoal, esses textos agora são comuns na apostila de vocês, porque eles caem em vestibular. Não são mais aqueles textos à charge, uma publicidade, um texto mais uma carta, né? Um quadrinho, isso cai mais no Enem. Porém, um tipo de texto como nós veremos agora, eles são textos que caem no vestibular, certo? Então, o primeiro texto, My will, minha vontade. Então, tá lá, tem umas mãos assim, né? E tá escrito dentro do coração, tem um coração em cima das mãos. Organ donor, doação de órgãos. When my hour comes, do not attempt to introduce artificial life into my body by the use of machine. Quando a minha hora chegar, o depoimento de uma pessoa, não tente me introduzir e colocar dentro de uma vida artificial no meu corpo através do uso da máquina. Então a pessoa, a hora dela chegar, ela não quer ficar numa máquina. No caso, a questão da hemodiálise tem a ver com isso, né, pessoal? A pessoa precisa de uma máquina para que seu rim funcione, tá? Instead, give my eyes to man who has never seen a sunrise baby's face or love in the eyes of a woman. Give my heart to someone whose own heart has caused nothing but, na página 79, but endless days of pain. Ao invés disso, né? Não quero ficar na máquina. Doe meus olhos a um homem que nunca viu a luz do sol. O rosto de um bebê ou o amor nos olhos de uma mulher. Então ele está dizendo que quando chegar a hora dele, ele quer que doe
no caso, as suas córneas, né? Então é um texto científico ao mesmo tempo poético, com uma linguagem poética, um depoimento aí da pessoa, incentivando a doação dos seus órgãos, caso, né, ela faleça. Nothing but endless days of pain. Diz assim, além do infinito, né? Days of pain, dias de dor. Give my kidneys to someone who depends on a machine to survive. Dou meus rins para alguém que depende de uma máquina para sobreviver. Então tá dizendo, quando chegar a hora dele, é para doar as córneas. E a hora que ele diz, give my kidneys, né? To someone who depends on a machine to survive. Doe meus rins a alguém que depende de uma máquina para sobreviver. No caso, os pacientes de hemodiálise. Take my blood, my muscles, every nerve in my body, and find a way to make them grow, so that someday a speechless boy will be able to shout as his team's car go, and a deaf girl will be able to hear the sound of rain tapping on her window. Ele tá dizendo assim, ó. Leve meu sangue, meus músculos e todos os nervos do meu corpo. E encontre um caminho para tornar uma criança que estava inválida, né? Então ele quer que doe os nervos dele para ajudar os músculos de uma criança que está em uma cadeira de rodas, paralisada. Então, na verdade, ele vai incentivar a doação de todos os órgãos do corpo dele, tá? Take my cells, if necessary, and let them grow so that someday I'm speechless. Doe as minhas células se necessário e deixe-as crescer algum dia a uma pessoa que não fala. Então, a questão das células tronco, né, que estão sendo feitos estudos, então ele quer que doe até as células dele. Aí, vamos lá. Burn. Tem a linha 14, 10, 11, 12, a linha 13, tá? Burn what is left of me and scatter the ashes to the wind to help flowers grow. Tá dizendo assim, ó. Primeiro ele fala para pegar as células deles, né? E deixá-las crescer. Um dia um garoto também sem palavras. Além de doar um garoto sem palavras. Que um garoto sem palavras possa gritar um gol e uma garota surda possa ouvir o som da chuva batendo em sua janela. Aí a hora que ele diz assim, burn, a palavra está grifada, é o verbo queimar, né? Burn what is left of me and scatter the ashes to the wind to help flowers grow. Queime o que restar de mim e espalhe as cinzas ao vento para ajudar as flores crescerem. Então ele quer que depois que doe todos os seus órgãos ainda burn what is left of me. Queime o que restar de mim, né? And think. Let it be my faults, my weakness and all prejudice against my fellow man. Tá dizendo assim, se você realmente quer enterrar qualquer coisa, deixe que sejam meus defeitos, minhas fraquezas e todos os preconceitos contra meus companheiros. Aí ele diz assim, give my sins to the devil, my soul to God. Entregue meus pecados ao diabo e minha alma a Deus. If you should wish to remember me, do it wish a king did of word to someone who needs you. If you do all the things I have asked, I will live forever. Tá dizendo assim, ó. Se você desejar lembrar de mim, faça isso como um ato ou uma palavra ou uma palavra gentil com alguém que precise de você. I have asked, eu tenho pedido.
I will live forever. Eu verei para sempre. Então quer dizer, se eu morrer, resumindo, doe todas as partes dos meus órgãos, olhos, né? Meus rins, faça com que minhas células estejam em alguém, no final ainda me queime para que eu possa ajudar aí as flores, né, a crescer, né? É isso que ele fala. Então vocês vão fazer o glossary. Eu vou falar pausadamente o que cada palavra significa e agora vocês anotarão aí. Will. Will, o título do texto não é My Will, meu desejo ou vontade. 2, but. But, gente, é uma conjunção. É o nosso exceto, a não ser ou mas, um porém, tá? É uma conjunção adversativa, ideias contrárias. Kidney. Kidney é o rim, tá? A palavra 3, aí, terceira palavrinha é rim. Cripple, ou old fashioned, aleijada, inválida, né? Que ele fala aí de uma menina aleijada, né? Crippled girl. A 5, speechless. Speechless é mudo, tá? 6, to score. Aparece muito isso aí em filme, né, pessoal? Score, quando tem o painel lá, o score é o marcar de alguma coisa. Então, mas o verbo to score é marcar, atingir pontuação. To tap. Tap é bater levemente, é número 7, bater levemente. 8, fellow. Fellow é companheiro, ponto e vírgula, par. Sin, pecado. E a 10, did, ação, feito ou realização. Então agora a gente vai dar uma olhadinha no watch out. Apesar de que eu quero fazer um vídeo só explicando o uso das if clauses, das time clauses. O que são time clauses? Nessa lição apareceram algumas conjunções, né? São as condicionais em língua portuguesa. Vocês têm lá, no último parágrafo, bem lá no finzinho, na penúltima linha e última linha. If you do all the things, ó lá, se você fizer todas essas coisas, então é uma condicional, tá? A gente vai ver que as condicionais em inglês, elas são iniciadas por if, né? Geralmente. Isso eu vou dar uma outra aula para vocês só com o livro texto, com uma explicaçãozinha em lousa, tá? Ok, pessoal? Mas ali, watch out. Então, vocês têm ali, na página 79, watch out, stand off, header down. Essas conjunções são em vez de ou disso. Aí tem um exemplo. Jane didn't go to law school. Instead, she decided to be an engineer. Jane não quis ir fazer direito, né? Law school é escola de direito, né? Como se fosse o Lago São Francisco aqui no Brasil, tá? Instead, ao invés disso, she decided to be an engineer. Ao invés disso, ela decidiu cursar ou ser uma engenheira, cursar engenharia, tá? Will have finished instead of Heather them meet for lunch today. Nós teremos que pescar ao invés disso, né? Ao invés, né? Então vocês têm o instead. Em vez disso, né? Instead of, ok? Aí tem outra conjunção, letra B. In spite of, notwithstanding, despite. O que são essas conjunções? Apesar de ou disso, né? In spite of, apesar de. Notwithstanding ou despite é o disso em inglês. Então, in spite of, notwithstanding, despite, tá? Então, apesar disso, né? Apesar de. Aí tem lá a continuação da frase. The heavy rain, we will go. Apesar da chuva pesada, nós iremos. Will, né? Go to the beach. Nós iremos à praia, ok? In spite of working very hard, those women earn only a fraction of what men do. Apesar de trabalhar muito, a letrinha B ainda, a última frase. Essas mulheres ganham apenas uma fração do que os homens ganham. Letra C, so that.
So that é o a fim de que. É o nosso a fim de que, para que, de modo que. Vamos ver a frase. So that, no texto aparece lá, letrinha C. Someday, a speechless boy will be able to shout. Né? Então, vamos lá. De modo que, algum dia, né, um menino mudo possa voltar a falar, ok? Então, de modo que, a fim de que, é como se fosse uma conjunção subordinada final, tá bom, ok? Em inglês, so that. Prejudice. Preconceived idea or opinião. É uma opinião precipitada. No caso, prejudice é um preconceito, ok? Prejudice, preconceito. Damage, harm, loss, injury, prejuízo, ok? Agora vocês irão fazer os exercícios, depois vocês vão, se possível, pessoal, if possible, to send me a photo by my email, ok? No título do texto, a palavra will é usada como, pessoal? O will aí é meu desejo. Se é meu desejo, ela é um adjetivo, um advérbio, um substantivo ou um verbo. Na 2, o texto provavelmente, qual delas vocês interpretam? A palavra instead, na linha 3, indica algo que se deve fazer. Instead of é uma adição, uma conjunção aditiva, dá uma ideia de soma. Apesar, dá uma ideia de contradição. Em substituição, substitui alguma coisa. Ou dá uma ideia de conformidade, de acordo com aquilo que se pediu. Vocês vão fazer e depois eu irei corrigir na próxima aula. Vamos lá, agora a quarta questão, lá na página 80, ok? Na frase, and let them grow so that someday, a expressão so that indica o quê? Finalidade, comparação, contraste ou adição de ideias. Vocês estudam essas conjunções em língua portuguesa também com a professora de português, com a Daiane, ok? Gramática, né? Explique em português a que máquina o autor se refere no trecho. Who depends on a machine to survive? A que máquina ele está falando? Eu falei para vocês já sobre isso, né? Que a pessoa que depende de uma máquina para sobreviver é as pessoas que precisam de um rim artificial. No caso, são as pessoas que dependem do aparelho para fazer a hemodiálise, ok? 6. Traduza a seguinte frase do texto. What is left of me? O que significa essa expressão? O que sobrar, o que restar de mim, né? Eu expliquei também. A 7. Transcreva em inglês o trecho em que o autor demonstra que não quer ser enterrado. A parte do verbo to burn lá, pessoal. Tá? Burn, tal. Ele fala, burn what is left of me and scatter the ashes of the wind. Até ele fala das flores, tá? To help flowers grow. Então, ele não quer ser enterrado, ele quer ser cremado. A 8, no trecho, let it be my faults, a expressão let it be está substituindo o verbo to bury, usado em sentido figurado. Que sentido é esse? Na 9, o autor sugere que algumas coisas de sua vida sejam esquecidas. Cite 3 delas. As suas culpas, né? Que ele fala que esquece os seus erros, fraquezas. Então, vê melhor no texto. 10ª questão. Segundo o autor, alguém que deseja lembrar-se dele deve fazer o quê? Tá? Então, por enquanto, vocês irão fazer da questão 1 até a questão 10ª. Depois que eu explicar a gramática, acho que vocês podem ir fazendo também o exercício 3. Então, farão da 1 à 10ª do exercício 1, exercise 1, as 10 questões, e do exercício 3, pode fazer do 17 até o 22. Vocês não podem fazer ainda o exercício 2. Só isso, ok? That's it. E façam também a tarefa mínima da aula 7. Releia o texto will, tá? E faça os exercícios de 1 a 7, ok? Essa vai ser a homework, a tarefa mínima. Eu gostaria que a partir dessa aula, as tarefas mínimas, vocês começassem a fazer pelo plural, porque por lá eu tenho acesso. Então eu vou tirar os relatórios
vocês já estão cadastrados, a professora Gabi já cadastrou vocês, eu vou tirar os relatórios pelo plural das tarefas mínimas, que valerão um ponto adicional para vocês, ok, guys? A good week, a good job. Let's to do these activities, ok? Goodbye.